Murilo Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Ouvi o Lucas ontem aí na televisão, dando uma entrevista aí sobre essa campanha da Band News com o Sesc. Muito bacana essa iniciativa, né? Nossas ouvintes aí ligando para saber sobre esses exames. Por favor, liguem mesmo, participem, é muito importante. Bem, falando sobre a questão que houve em Uberaba, né? Semana passada eu vi que a prefeita se manifestou e eu vou voltar a esse assunto porque eu cobrei aqui na semana passada uma manifestação da prefeita Elisa Araújo, prefeita de Uberaba, justamente sobre essa celebração do Dia das Crianças lá, que foi muito infeliz, a meu ver, né? Repercutiu muito mal para a cidade de Uberaba, crianças manuseando armas, né? Tendo acesso ali a armas e tal, armas de verdade, né? Durante a celebração do Dia das Crianças, né? A gente falou que tinha tantas formas de comemorar o Dia das Crianças e a prefeitura de Uberaba acabou uma parceria com a Polícia Militar, tendo uma opção muito infeliz, que foi dessa questão do acesso às armas, ali, do contato das armas com as crianças, neste contexto, né, de tantas mortes em escolas, mortes dentro de casa por arma de fogo, né, de um país tão violento, essa ação extremamente infeliz. E na época, na ocasião, quarta-feira passada, dia 2 de outubro, eu não sei se eu falei no próprio dia 12, não, eu falei na quinta provavelmente, dia 13, né, eu falei cobrei a prefeita sobre o porquê dessa ação e que merecia alguma atitude. Não sei, ainda eu escutei a prefeita falando aqui que ela não tinha ciência dessa ação e que acabou afastando, exonerando aí, parece, o secretário de Defesa Social e atribuindo a um mal entendido, a uma falta de comunicação clara entre a prefeitura e as forças de segurança pública, mais especificamente a Polícia Militar, na realização desse evento, que era para ser um evento para aproximar as crianças e a população da polícia, né? Mostrar a importância da polícia, ela falou da questão dos cães, essa coisa toda, mas acabou virando aí uma ostentação da questão do uso de armas, né? Acabou tendo um efeito muito ruim. Eu não sei, e não vou também entrar muito nesse mérito aqui, se a prefeita sabia ou não, se está agindo aí porque foi pressionada ou se realmente considerou a ação inadequada, porque ela foi criticada, essa ação foi criticada nacionalmente, né? Ganhou uma repercussão nacional. Importante é que, se pressionada ou não, se por vontade própria ou não, a prefeita deu uma entrevista e se mostrou aí contrária, se mostrou indignada, enfim, né? Como eu disse, a motivação um pouco me importa aí nesse momento, se ela pensa isso ou se ela foi pressionada a falar isso, acho que pouco importa. O importante é que ela se manifestou, falou aí que realmente foi uma ação infeliz e afastou o secretário aí a quem ela está acreditando esse problema na comunicação, né? Então fica aqui esse registro, né? A gente cobra, mas a gente também elogia aí, não necessariamente elogiando a exoneração, mas pelo menos ela se manifestar, né? Acho que é importante ela ter vindo a público e se manifestar sobre o episódio, porque foi extremamente infeliz, de mau gosto, inoportuno, né? Essa ação em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no Dia das Crianças. Bem, esse é um assunto do dia. E outro assunto, este também extremamente importante, essa decisão aí, gente, do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pedindo vista no processo que tramita aí na segunda turma do STF sobre a questão da competência da ação dos executivos, né, do julgamento dos executivos na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra os executivos da Vale pela tragédia de Brumadinho. Assim, Bruno, Lucas, ouvinte, é meio assustador, né? A tragédia foi em janeiro, 25 de janeiro de 2019, ainda está se discutindo a competência para julgar a ação. Quando fala competência, se ela vai ser julgada pela Justiça Estadual, como querem os executivos da Vale, ou se vai ser se ela vai ser pelo Executivo Estadual, como quer o Ministério Público Estadual aqui e os parentes das vítimas, ou se ela vai ser julgada pela Justiça Federal, como querem os executivos da Vale, né? Eles querem um distanciamento na visão deles, no entendimento dos advogados, talvez há menos pressão, pelo menos por parte da comunidade aqui, até da imprensa local aqui, então eles preferem que seja um julgamento pela Justiça Federal.
2 anos, 3 anos quase, né? Em janeiro do ano que vem vai completar, não, já completou 3 anos, vai completar 4 anos em janeiro do ano que vem. Ainda está se discutindo a competência, se vai ser a justiça estadual ou federal. Fica difícil, né, para o atingido, para quem quer que seja aí, que acompanha um caso desse. Quando a gente fala de morosidade da justiça, tá aí mais um exemplo. É mais assustador, porque já havia o precedente da tragédia de Mariana, né, que ainda está esperando a conclusão das casas, uma repactuação. E fica a pergunta, né, Bruno? Porque será que o ministro não viu, né? Não leu os autos, não deu tempo dele? Pois exatamente. É impressionante, assim, difícil. Os ministros, eu entendo, são muitos casos, às vezes, Bruno, que julgam e tal, mas assim, não é possível, né? Eles têm tantos assessores, né? Os ministros, às vezes, eles só chancelam, porque eles têm uma série de assessores que são responsáveis pela leitura desse processo e darem pareceres para os ministros poderem balizar seus votos. Mas me chama a atenção, e aí, gente, eu digo, é uma briga de interesses, né? Advogados super poderosos da Vale, com interesse de jogar esse caso para o âmbito federal, como foi no caso da tragédia lá de Mariana, mas lá havia uma questão, porque o Rio Doce atinge 2 estados e tal, e aqui o interesse, né, das vítimas e do Ministério Público Estadual de se julgar esse caso no âmbito estadual. Só lembrando que lá em Mariana os executivos foram denunciados pelo Ministério Público Federal por homicídio, né? Homicídio culposo, ou seja, com culpa, mas sem intenção, né? Mas quando chegou lá na Justiça Federal, a Justiça desqualificou esses crimes de homicídio. Ela considerou que foi um crime de afogamento decorrente de uma tragédia ambiental, enfim. Ela desqualificou os crimes de homicídio. E há esse temor que isso se repita agora com o caso ficando na esfera federal. Por isso essa briga para que o caso de Mariana, né, essa peleja aí para que esse caso de Brumadinho, seja julgado aqui na Justiça Mineira, seja acompanhado pelos promotores aqui do estado de Minas Gerais. Mas o que causa estranheza é agora, já depois, quase 4 anos depois da tragédia, o ministro André Mendonça vem pedir vista para analisar melhor sobre qual competência se trata, né, gente? E nesse caso, eu acho que não tem tanta... Eu acho que em 1, 2 dias você consegue analisar se é uma competência estadual ou federal, mesmo com toda a complexidade do caso, né? Mas como o pedido de vista não tem um prazo, né? Ou seja, ele pode ficar aí, arrastar por 1, 2, 6 meses a análise desse caso, o que é lamentável, né? Diante já de tanta dor e sofrimento causado lá pelo rompimento da barragem em janeiro de 2019 em Brumadinho. É isso. Lucas, Bruno.